Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dirigido sobre doutrina social da Igreja e vamos hoje contemplar, estudar um pouco a respeito dos 4 princípios orientadores da doutrina social, que são os princípios da dignidade da pessoa, também conhecido como princípio da personalidade, princípio do bem comum, princípio da subsidiariedade e princípio da solidariedade. Então, vamos juntos? Os princípios da doutrina social da Igreja resultam da razão humana iluminada pela fé cristã. Por isso, eles são capazes de determinar o que é humanamente digno, o que é humanamente correto e o que é humanamente são, certo? Ou seja, como esses princípios foram extraídos da razão humana, iluminados pela fé, eles nos dão a direção do que é correto, do que é social, do que é digno, do que é humanamente digno, tá certo? Esses princípios da doutrina social, eles não devem ser interpretados de maneira independente um do outro, porque eles se complementam, eles só podem ser aplicados de maneira conjunta, eles não podem ser aplicados separadamente. Quanto mais uma decisão, um entendimento for realizado com base nesses princípios, com os 4 princípios, e que nós possamos constatar a existência desses princípios nas decisões, mais legítimas essas decisões se tornam, em termos de doutrina social. É muito diferente do que a gente vê no direito constitucional. Para aqui, os estudantes de direito, para vocês compreenderem um pouco mais, fazendo uma digressão, no direito constitucional, a colisão entre os princípios, na colisão entre princípios, um prepondera sobre o outro. Ele não revoga, porque não é uma lei, é um princípio de direito constitucional. Mas ele, na colisão desses valores constitucionais, um precisa preponderar sobre o outro ou sobre os demais, certo? Princípios em colisão. Não é assim que se aplica os princípios da doutrina social da Igreja. Os princípios, os 4 princípios da doutrina social, quanto mais presentes, quanto mais constatáveis eles estiverem nas decisões, mais legítimas em termos de igreja, em termos de fé, nós estaremos realizando. Tá certo? Então, passando para o exame dos princípios propriamente ditos, nós podemos iniciar com um breve estudo sobre o princípio da dignidade humana. Nós observamos esse princípio já quando falamos dos aspectos. Ele é tão importante que ele é um dos aspectos da doutrina social. Por quê? Porque a pessoa humana pertence à abertura à transcendência. Então, a pessoa humana, o homem, ele é capaz de transcender para Deus, ele é capaz de alcançar e de buscar a Deus. E ele é capaz de buscar o outro que é seu semelhante, o outro homem. Então, ele transcende para Deus e transcende para o seu semelhante, para o seu irmão. Por isso, o homem, ele foi criado por Deus, por ele mesmo. Ele foi a única criatura que Deus fez na criação, por si mesma, que Deus criou por si mesma, certo? Então, esse homem, ele tem um valor altíssimo para a Igreja Católica. Todas as instituições, todo o aparato tecnológico, todo o avanço científico, tudo precisa se voltar para o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento, o progresso interior e exterior deste homem. O homem, como criatura querida por Deus, que é capaz de autotranscender-se para Deus e para o próximo, ele é capaz de autocompreender-se, de autopossuir-se e autodeterminar-se. E quanto mais a sociedade promover
a consciência deste homem de que ele é capaz de transcender a Deus, de transcender ao outro, de autodeterminar-se, de autopossuir-se, mais a sociedade estará contribuindo para a sua evolução, certo? Então, nós sabemos que as autênticas transformações sociais, que são efetivas e duradouras, que permanecem, são transformações sociais fundadas em decididas mudanças pessoais. São as condutas pessoais transformadas e melhoradas que fazem a transformação do corpo. Por isso também, por esse motivo também, a dignidade humana é um dos princípios da doutrina social. Tá certo? Vamos passar agora para o exame do bem comum, certo? Então, a finalidade, as ações de cada pessoa humana, ela precisa ser voltada para o bem. Todas as minhas ações, elas devem estar voltadas para o bem. As suas ações, as ações de nós todos, elas precisam estar voltadas para o bem. E o bem, a nível de sociedade, ele é conhecido como bem comum. Esse bem comum, ele é revertido de um valor moral, tá certo? Então, esse princípio, ele alcança o bem de todo o homem e do homem todo. Ou seja, o princípio do bem comum, ele não vislumbra apenas o desenvolvimento de toda pessoa humana. Ele vislumbra que toda pessoa humana seja capaz de se desenvolver em sua integralidade, em todos os aspectos da sua vida, no seu aspecto familiar, no seu aspecto profissional, psicologicamente falando, moralmente falando. Todos esses aspectos precisam ser promovidos para que o bem comum aconteça em vista daquele indivíduo. Mas existe o aspecto espiritual, que é como a mola propulsora de todos os demais. Então, o homem, como ser, como pessoa transcendente a Deus, como criatura, filho de Deus, filho amado de Deus, como é visto pela Igreja Católica, ele precisa, faz parte do bem comum, integra o bem comum, o desenvolvimento espiritual deste homem. E por isso, quem evangeliza, promove o bem comum. Porque você está contribuindo para o desenvolvimento espiritual daquela pessoa. Que no final das contas é uma alavanca para todos os demais fatores que compõem aquela personalidade. Tá certo? Então, aos evangelizadores, vamos promover, vamos realizar o bem comum. Tá certo? Então, eu trouxe aqui uma pequena definição de bem comum, que eu pensei da Gaudium et Spes. A Gaudium, o Concílio Vaticano II, fala que o bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto os grupos como cada um de seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Como é bela a nossa igreja. Como nós, autoridades, como todas as autoridades, precisamos aprender para descobrir o valor que a doutrina social da igreja nos deixa como herança. Você não acha? Para que nós possamos realizar o bem comum, a pessoa individualmente considerada possa promover o bem comum, ela precisa abrir mão das próprias necessidades. E ela precisa treinar o coração. Nós precisamos treinar o nosso coração, em vista de abrir mão das nossas próprias necessidades para a necessidade do outro, de maneira gratuita, sem esperar retribuição, em vista do bem da sociedade, em vista de contribuir com a salvação daquela alma
mas também com o corpo social, conscientes de que à medida em que contribuímos para o bem comum, nós contribuímos para a transformação da comunidade em que vivemos, da realidade em que vivemos, tá certo? Então nós precisamos tirar os olhos das nossas próprias necessidades para promover o bem do outro, para promover o bem comum. E nós promovemos o bem comum à medida que nós nos interessamos e nos dedicamos e trabalhamos em favor da outra pessoa. Tá certo? Quando as pessoas são movidas apenas pelos próprios interesses, a vida social se transforma numa guerra. Por isso é tão importante que nós busquemos treinar o nosso coração para de verdade envidar esforços em favor dos interesses do outro, das necessidades do outro. Porque nós não queremos transformar a nossa sociedade numa guerra. Nós não queremos participar de uma guerra social em que as pessoas lutam pela sua própria promoção, por si mesmas, para serem vistas, para serem honradas. Não, nós lutamos para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, porque assim nós estamos contribuindo para a sociedade. Quando, à medida em que nós pensamos naquilo que nos interessa, nós causamos uma guerra social. Tá certo? Então, agora nós podemos passar para o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é muito curioso, ele tem muitas vertentes. E aqui eu trouxe algumas, eu espero que a gente consiga falar sobre esse princípio, esgotar tudo que eu preparei para a gente conversar sobre ele neste vídeo. Tá certo? Então, o princípio da subsidiariedade, cada tarefa social é confiada em primeiro lugar aos grupos pequenos que a possam resolver. Significa que, por exemplo, a família, que é a célula primária da sociedade, ela é chamada a resolver os seus próprios problemas, as suas próprias necessidades. A sua tarefa social não é delegada a ninguém. Ela é convidada a resolver os seus problemas dentro de um condomínio, por exemplo. Então, os condôminos são chamados a resolver os seus próprios problemas. Então, os pequenos grupos são chamados a resolver os seus próprios problemas, a ter responsabilidade pelas suas demandas. Os seus dilemas precisam ser respondidos por si mesmos, tá certo? E o nível superior só vem assumir a competência se o nível inferior não for capaz de assumir e solicitar uma ajuda, tá certo? Então, a intervenção do nível superior, ela não é natural. Ela precisa ser invocada, solicitada, depois que o nível inferior, depois que o grupo social de base percebe que não consegue cumprir determinada tarefa social, tá certo? E quando o nível inferior solicita ajuda, é claro, está no princípio da subsidiariedade, é claro, o âmbito superior precisa vir em socorro do âmbito inferior para ajudá-lo a continuar tomando suas próprias decisões e resolvendo seus próprios dilemas, pontualmente, naquele instante, tá certo? Então, esse é o princípio da subsidiariedade. Certo? Então, é importante que nós possamos refletir que ajudar a si mesmo, resolver os próprios conflitos e as próprias necessidades representam um forte componente de dignidade humana. Quanto mais a pessoa resolve os seus dilemas, quanto mais o grupo social consegue superar as suas distorções, mais ela ganha autonomia, certo? E ganha dignidade. Isso é muito importante. Por isso que
Abraham Lincoln disse, aquele presidente dos Estados Unidos, lembra? Antigo, né? Ele disse: não ajudamos ninguém quando fazemos por ele o que ele deve fazer. Então é uma grande lição. Nós precisamos levar essa lição, muitas vezes para a nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas realidades de trabalho, para o nosso ministério. Nós não ajudamos as pessoas quando a gente ocupa o lugar delas, quando a gente faz o que elas precisam fazer. Tá certo? E o filósofo chinês fala: a responsabilidade por si mesmo é fonte de toda a responsabilidade. Então, a corresponsabilidade humana, ela nasce desse princípio, tá certo? A corresponsabilidade humana. Então, todos nós somos responsáveis pela construção social do mundo em que vivemos. Todos nós somos chamados a participar. E nós somos provocados a realizar essa efetiva participação, a nos empenhar na realização do bem, na realização da justiça, na aplicação dos valores, de constatar nos fatos sociais o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom. Nós somos provocados a isso. Nós precisamos fazer juízos de valores autênticos e realizar ações autênticas com base nesses juízos de valor. Mas a corresponsabilidade não é só isso. Nós também precisamos dar abertura para que o outro ingresse, para que o outro se desenvolva, para que o outro coparticipe. A justiça social, ela acontece plenamente quando não só nos empenhamos para o desenvolvimento da sociedade, mas também quando nós inserimos todas as pessoas nesse contexto. Quando nós somos capazes de pegar aquele que não consegue, que não sabe, que não é, às vezes até que discorda, e trazer para junto e incluir nesse contexto social. Por quê? Porque quanto mais coparticipado, com mais colaborações, quanto mais diverso esse contexto estiver com as pessoas, com quanto mais pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, mais democrática serão as decisões que serão tomadas. Por quê? Porque elas vão ser tomadas com base em diversos ângulos de visão. Tá certo? Então, a real participação de todas as pessoas, é o cerne da justiça participativa. E também é um dos contextos que nós podemos interpretar o princípio da subsidiariedade, tá certo? Então, nós precisamos, além de participar, viabilizar a participação solidária de todas as pessoas na construção do mundo onde nós estamos, tá certo? Nós precisamos atrair pessoas para estarem junto, colaborando conosco nesse exercício de transformação social, tá certo? E é importante pensar que a exclusão de uma única pessoa significa o não reconhecimento da sua dignidade, tá certo? O Duquette, ele tem uma frase muito bela. Ele diz: muitas pessoas pequenas, em muitos lugares pequenos, que fazem coisas muito pequenas, podem mudar o rosto do mundo. Nossa, que coisa mais bela, não é verdade? Vamos ser pequenos e vamos mudar o rosto do mundo. Tá certo? Então, rapidamente, eu queria passar sobre a realidade do Covid-19 que nós estamos vivendo e o princípio da subsidiariedade, para vocês perceberem que a sociedade, ela foi aderindo ao isolamento social. E o decreto e as leis que vieram, fechando estabelecimentos e tudo, elas simplesmente refletem uma decisão,
um comportamento já socialmente aceito, porque a população, à medida que foi compreendendo o alcance da doença, foi também aderindo ao isolamento social, por duro que seja, tá certo? Então, nós podemos ver aqui a aplicação, ainda que, vamos dizer, intuitiva, do princípio da subsidiariedade, porque a população aderiu e em seguida os governos vieram e, vamos dizer assim, ratificaram esse entendimento do pequeno núcleo, tá certo? E para isso é muito importante a atuação da mídia, né? Que uma imprensa livre e responsável para informar a população a respeito das necessidades, das decisões que precisam ser tomadas e das condutas que precisam ser tomadas. Então, nós hoje falamos a respeito de 3 princípios da doutrina social e no próximo vídeo nós vamos continuar esta reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.